No próximo capítulo da novela Carinha de Anjo, Franciaui cumprimenta Gustavo. Gustavo diz que pediu apenas um copo de suco. Franciaui comenta que, se Gustavo não vai à mesa de café da manhã, a mesa vem até ele. Franciaui pede desculpas por não estar bem arrumada. Gustavo não se importa, e pede o copo de suco. Franciaui se preocupa com Gustavo comendo em pé, e avisa que faz mal. Gustavo diz que só vai beber o suco. Franciaui derruba o suco em Gustavo e pede desculpas. Gustavo diz que precisará trocar de roupa. Estefânia explica para a madre como Bárbara e Frida enganaram Dulce sobre a mentira a respeito de Verônica. A madre permite que Estefânia leve Dulce até a empresa de Gustavo para explicar o que aconteceu. A madre pede que Cecília e Fabiana tragam Bárbara e Frida até a sala dela. Verônica e Silvana se cumprimentam. Silvana confirma o nome de Verônica. Silvana deseja boa sorte a Verônica. Verônica pergunta se é ali que ela vai ficar, e Silvana destaca o luxo do lugar. Silvana menciona uma flor colocada pelo RH na mesa de Verônica. Verônica fica impressionada com a recepção. Silvana comenta que essa recepção também é novidade para ela. Silvana conta que trabalha lá há mais de 15 anos, e que antes não havia essas frescuras. Verônica se surpreende com o tempo de serviço de Silvana e elogia sua aparência jovem. Silvana agradece e diz que gosta do trabalho, porque tem autonomia. Verônica avisa que vai ao toalete e pede que Silvana informe Gustavo caso ele chegue. Silvana brinca que se Gustavo estiver de bom humor, ela avisará, mas se estiver nervoso, é melhor evitar. Silvana dá a dica e Verônica agradece. Vitor avisa Estefânia que está indo para o escritório de Gustavo. Verônica informa Gustavo que Vitor Gamboa ligou e está a caminho para falar com ele. Gustavo comenta que é mais um problema e lamenta o dia. Gustavo diz que precisa falar com Verônica imediatamente. Verônica responde afirmativamente. Silvana comenta com Verônica que Gustavo está de mau humor e que avisou sobre isso. Silvana acrescenta que quando Gustavo chega assim, a tendência é piorar. A madre diz para Bárbara e Frida que elas fizeram uma coisa muito feia com a prima da irmã Fabiana, e isso tem graves consequências. Verônica pede licença. Gustavo pede para Verônica sentar-se, e diz que quer falar com ela. Verônica pergunta se houve algum problema. Gustavo responde que ela é quem vai dizer. Gustavo menciona que ao dar o emprego e combinar o salário, Verônica concordou com tudo. Verônica confirma e diz que o salário é até mais do que imaginava, agradecendo pela oportunidade. Gustavo pergunta por que Verônica reclamou do salário para a prima. Verônica fica surpresa e pede esclarecimentos. Gustavo diz que, graças a Verônica e sua prima Fabiana, todos acham que ele explora seus funcionários. Verônica contesta a acusação e se defende, dizendo que Gustavo está mentindo. Gustavo avisa para ela tomar cuidado com as palavras. Verônica acusa Gustavo de humilhar os outros ou abusar do poder por estar de mau humor. Gustavo se irrita e diz que não admite que Verônica fale assim com ele. Verônica acusa Gustavo de maldade e ele a chama de ingrata. Gustavo tenta interrompê-la quando Verônica vai dizer algo, mas ela não permite. Verônica se despede, dizendo que não tem mais o que fazer ali. Verônica sai chorando da sala de Gustavo no mesmo momento que Vitor chega. Vitor diz que pelo visto chegou tarde demais. Vitor diz para Gustavo que acabou de ver sua nova secretária indo embora chorando. Gustavo fala que é a sua ex-nova secretária. Vitor pergunta se eles não se entenderam. Gustavo diz que não vai dar certo, que a moça é ambiciosa, mentirosa, ainda faz cara de santinha. Dulce pergunta a seu pai onde está Verônica. Vitor responde que Verônica já chegou e foi embora. Estefânia pergunta se Vitor explicou tudo a Gustavo. Vitor diz que não teve tempo, pois acabou de chegar. Gustavo pergunta o que precisam explicar. Dulce pergunta a Gustavo se ele mandou Verônica embora. Gustavo explica que Verônica se demitiu após um ataque de orgulho. Dulce insiste que Verônica precisa do trabalho.
Gustavo pergunta se todos estão contra ele. Dulce critica Gustavo por brigar com Verônica. Gustavo diz que o assunto é de adulto e menciona que não gosta de demitir ninguém, mas afirma que Verônica mentiu. Estefania diz que não foi bem assim. Dulce revela que foi uma mentira de Bárbara e Frida. Gustavo se surpreende ao saber que foram mentiras das amigas de Dulce. Estefania confirma que Verônica não falou nada sobre o salário e que as colegas de Dulce inventaram história. Dulce lamenta que Gustavo tenha prejudicado Verônica. Gustavo tenta acalmar Dulce, dizendo que ela está exagerando. Dulce menciona que agora Verônica não terá dinheiro para sustentar seus pais velhinhos. Cristovão encontra Silvana ouvindo atrás da porta. Ele diz que o assunto é de família e ela não tem nada que se intrometer. Gustavo fica nervoso com a indagação de Dulce, Estefânia e Vitor e manda eles embora do escritório. Chorando, Verônica caminha pelas ruas da região. Ela se distrai e quase é atropelada ao tentar passar pela rua. Ela se senta em um banco da praça e começa a chorar dizendo que precisava tanto desse emprego. A Madre Superiora pede que Fabiana e Cecília ajudem Frida e Bárbara a escrever uma carta pedindo desculpa para Gustavo e Verônica. Madre avisa Inácio que eles irão até a empresa de Gustavo. Fabiana encontra Verônica chorando no colégio. Fabiana chama por Verônica, dizendo que estava preocupada com ela. Fabiana pergunta se Verônica soube o que as crianças fizeram. Verônica está confusa e pergunta o que aconteceu. Fabiana explica que duas alunas fizeram uma brincadeira de mau gosto, dizendo que Verônica reclamou do salário. Verônica diz que não sabia disso e conta que passou por um horror no escritório. Cecília comenta que Dulce Maria e Estefânia chegaram tarde demais para impedir a confusão. Fabiana diz que Dulce contou ao pai o que causou o problema. Verônica confirma que Gustavo a tratou mal, ofendeu e discutiu feio com ela, resultando em sua demissão. Fabiana diz que isso não é justo e que Gustavo não devia ter feito isso. Fabiana chama Gustavo de monstro. Madre Superiora vai ao escritório, entrega as cartas de desculpa para Gustavo e pede que ele devolva o emprego a Verônica. Verônica explica para Cecília e Fabiana a forma que Gustavo a tratou. Cecília fala que Gustavo não é mau, apenas teimoso. Fabiana chama a atenção de Cecília por defender Gustavo. Gustavo diz para a madre que Verônica também foi grossa com ele, portanto só devolverá o emprego caso ela se desculpe. A madre volta para o colégio e explica para Fabiana que Gustavo já está sabendo da mentira de Bárbara e Frida. Fabiana diz que vai falar umas verdades para Gustavo após ele fazer Verônica chorar, mas a madre não permite.